Estamos ao vivo para falar sobre como foi ser Lift Operator. Eu acho que muita gente se pergunta como é a experiência, né, de ser operadora de lift num intercâmbio de work and travel, na neve, mexendo naqueles teleféricos muito loucos que ninguém entende muito bem como funciona. Então hoje eu vim aqui contar uma história para vocês. Não sei o que vocês estão fazendo, mas bota o celular aí do lado e vamos bater um papo e ouvir essa história. Beleza, gente, eu fiz 4 intercâmbios de work and travel, né? 3 deles eu trabalhei como operadora de lift numa estação de esqui em Massachusetts. O que um operador de lift faz? A gente fica responsável pela segurança das pessoas, né? O que é o lift? Alguém aí sabe o que é um lift? Quero saber, vocês sabem o que é um lift? O lift é aquele teleférico que leva as pessoas da base da montanha pro topo da montanha. E como ele precisa de alguém pra ficar de olho na segurança das pessoas, né? Porque imagina se alguém cai na hora que ele tá entrando no lift ou na hora que ele sai do lift, porque aquele troço não para. As pessoas vão entrando, vão sentando, vão levantando no fim e vão escorregando pra fora. Se alguém cai, a gente tem que tomar alguma providência. Ou a gente desacelera o lift, ou a gente para e ajuda a pessoa a levantar. Então, assim, vou começar a história do começo. Tarsila, 2016, quis fazer um intercâmbio de work and travel. Aí ela encontrou lá o empregador que ela queria, uma estação de esqui pequenininha em Massachusetts, porque o meu sonho era conhecer neve, né? O lugar que eu fui trabalhar, ele só tinha 2 opções de trabalho, ou de cashier ou de lift operator. E o lift operator, ele fica o tempo todo do lado de fora, então eu achei que isso ia ser o máximo pra curtir a neve, né? Porque era o que eu mais queria, curtir o frio, curtir a neve e tal. Quando eu fiz a minha entrevista de emprego com a recrutadora do lugar que eu trabalhei, ela falou assim, nossa, mas você tem certeza que você quer ser operadora de lift? Ela ficou um pouco surpresa, eu achei aquilo um pouco preocupante, porque as pessoas em geral falavam que elas queriam ser cashier, que fica o tempo todo no quentinho, que fica lá sentado, de boa e tal. Eu falei, não, quero ficar na neve, quero curtir o frio. Mal sabia onde eu estava me metendo. Porque precisa de muita força de vontade para ser lift operator, ó, vocês vão ver. Beleza. Aí eu fui pro meu intercâmbio, né? Escolhi que eu ia ser lift operator, passei uns dias em Nova York, comprei um casacão de neve e fui pra cidadezinha. Cheguei lá no meu empregador. Quando eu cheguei lá, no dia seguinte a gente já começou a trabalhar, então teve um treinamento. Gente, no meu primeiro dia de trabalho, tava nevando, vocês não imaginam. Pensa numa nevasca, pensa numa neblina muito forte, que não dá pra ver, tipo, 2 metros pra frente, assim. Agora imagina neve junto em menos 18 graus. Foi isso que eu passei, entendeu? Tava menos 18 graus, eu nunca vou esquecer. Eu lembro das cenas desses dias, assim, como se fosse ontem. E aí, quando você é lift operator, você fica o tempo todo do lado de fora. Eu estava sendo treinada para o carpet. O que é o carpet? Pensa numa esteira rolante. Agora, pensa que essa esteira rolante, o material dela é borracha preta. E ela fica... não tinha como piorar, Nath. Não, aliás, tinha sim, pera. Ela fica na neve. Porque quem tá aprendendo a esquiar não consegue pegar o lift. Então, um tipo de lift iniciante, pra quem tá aprendendo, é o carpet, que a gente chama de carpet. Ele é uma esteirinha que fica na superfície da neve. Então, a pessoa vem com o esquizinho dela e entra no lift, no carpet aqui, aí ele vai levando a pessoa pra cima. Um pouquinho mais pra cima só, porque pra ela pegar um pouquinho, o comecinho de um morro ali, pra ela aprender a parar, aprender a fazer curva, pra ela aprender mesmo. Bem iniciante de esqui e snowboard. E esse é o carpet. Uma das coisas que eu fazia era ficar no carpet. Nesse lugar, na maioria dos lugares onde você trabalha como operador de lift, você tem 3 breaks por dia, 3 intervalos. Você trabalha das 8 da manhã às 4 da tarde com 3 intervalos. 15 minutos de manhã, 15 minutos à tarde e meia hora no almoço. É isso. Só que assim, você tá lá no meio da neve, lá fora, 772 camadas de roupa, parecendo uma cebola. E aí, em 15 minutos, você tem que ir pra entrar, tomar uma água, ir no banheiro. Às vezes você tem que escolher entre comer, ir no banheiro e voltar lá pra fora. No meu primeiro dia,
Quando eles me deram esse break, foi eu, Ana e Lívia, minhas amigas do meu primeiro intercâmbio, tirar o break juntas. Nós estávamos sendo treinadas juntas. Depois, quando você trabalha, você fica sozinha, mas é treinado junto, né? Às vezes. Fomos tomar o nosso hot chocolate com marshmallow. Quem é que não quer tomar um hot chocolate com marshmallow quando chega nos Estados Unidos a primeira vez? Era só isso que eu queria fazer. Aí fomos tomar o nosso hot chocolate, pegamos a fila, né, pra tomar o negócio. Ficamos 15 minutos só na fila, sentamos pra conversar. Quando a gente voltou, já tinha passado 15 minutos faz tempo. A gente tomou um esporro. Vocês não têm ideia. E a gente tomou um esporro de um cara que ele se chamava Paul. Ele era um funcionário de lá. E depois eu fiquei com ranço dele. Eu fiquei com ranço da bronca que ele me deu. Esse cara me dando bronca no meu primeiro dia, não sei o que. Eles são bem rígidos com horário, com tempo. Depois, 2 anos depois, que eu fui descobrir que a pessoa que está dando intervalo, ela tem o horário contado. Porque se ela atrasa um, ela atrasa o próximo. Isso atrasa toda uma carreira de intervalos e atrasa o dia dela inteiro. Então, realmente não é legal você chegar atrasado no break. Mas era o meu primeiro dia, entendeu? Eu merecia um desconto. E aí... Oi, Jess! Oi, amigos! Oi, Lari! Oi, gente! Então, eu estava lá, tomei meu hot chocolate, voltei, tomei uma bronca. Beleza. Depois eu fui descobrir que esse cara que me deu uma bronca era um amor de pessoa. Ele passava no meu carpet depois nos outros intercâmbios e durante o resto do intercâmbio, pra gente ficar trocando ideia um tempão, ele vinha balançando as perninhas assim, só que ele era um senhor. Ele vinha balançando as perninhas e os braços no lift, assim, era muito engraçado. As pessoas que você se conecta é incrível. E quando você se abre pra ouvir as histórias delas também, deixa o ranço de lado, né, da bronca. Esse foi um dos primeiros. Aí, assim, nevando, a gente se matando pra tirar a neve daquele carpet, porque você não pode deixar a neve em cima dele, a gente teve que ficar varrendo e tal, porque senão não dá pra subir. Tomamos bronca, aprendemos. Só que, assim, depois dos meus primeiros dias de trabalho, eu fiquei com uma dor no corpo. Ser lift operator é ir para a academia de graça, entendeu? Porque, assim... Lá onde eu trabalhei, uma coisa importantíssima que eu quero falar pra vocês. Ser lift operator no Butternut pode ser muito diferente de ser lift operator na Califórnia, entendeu? Lógico que a base da profissão vai ser a mesma. Vai envolver ficar do lado de fora, ficar cuidando da segurança das pessoas no lift. Oi, Eveline. Obrigada. E ficar cuidando da segurança das pessoas, né? Só que, assim, essa questão do break, da rigidez das pessoas também é parecido. Só que, por exemplo, tem alguns lugares que o carpet é coberto. Eu acho isso um luxo, porque no meu carpet não era coberto. Então, quando eu ficava na chuva, eu ficava na chuva o dia inteiro. A sorte é que chovia pouco, nevava mais. Só que também, gente, quando nevava, eu ficava... Eu não sei nem o que explicar. Pensa numa criança... que sai na neve, a primeira vez fica assim, ó, o dia inteiro. Essa era eu, na neve, enlouquecida com os flocos de neve perfeitos, sabe? Aquela coisa de filme. Os flocos de neve são daquele jeito, dependendo das condições climáticas, não é todo dia. Tanto que eu tatuei um floco de neve aqui, ó. Não vai dar pra ver direito. Mas quando eu vi o meu primeiro floco de neve cair na minha frente, assim, perfeito, eu fiquei chocada. Como aguentar tanto tempo lá fora, vou chegar nos macetes que eu aprendi. E a maior dificuldade nesse trabalho é aguentar a jornada de frio lá fora, né? Depois, assim, por que eu produzo tão conteúdo sobre isso? Porque eu não quero que as pessoas passem pelas mesmas coisas que eu passei, entendeu? Tem como evitar algumas coisas. Perrengues vão acontecer, mas alguns são desnecessários. Tá. Depois de eu aprender sobre o meu break, eu fui trabalhar sozinha, comecei a trabalhar sozinha, e aí as dores no corpo. Isso aconteceu no meu primeiro intercâmbio apenas. O meu corpo não estava preparado para aquilo. É muito trabalho braçal, eu tinha que pegar a pá. Meu avô deve ter ficado muito orgulhoso de mim. Meu avô sempre trabalhou na roça com a pá. Eu pegava a pá e eu tinha que arrumar a neve ao redor do carpet pra rampa que as pessoas iam entrar no carpet ou no lift. Tinha que ficar perfeitamente arrumada. Tinha que fazer bastante trabalho braçal. Então, eu tomei muito analgésico pra dor no corpo no meu primeiro intercâmbio pra aguentar esses primeiros dias. Depois, eu voltei com os bracinhos, gente. Oi! Sério. Eu voltei
com os bracinhos bem mais musculosos, de verdade. Passou as dores no corpo? O meu próximo desafio foi: eu passei um frio no pé, porque tem alguma coisa errada com o meu pé, talvez. Tem 3 macetes do frio no pé que é assim: se você deixa a sua bota muito apertada, você vai passar mais frio, porque prende a circulação. Se você não passa talco, eu passei a passar talco depois, o seu pé sua, e aí se o seu pé fica molhado, o molhado esfria e você fica com mais frio, né? E o terceiro... O que aconteceu? Eu aprendi que eu colocava 3 meias pra trabalhar. O som ambiente do sapo. Eu moro no mato, gente. Vai ter grilo, vai ter sapo. Às vezes vai passar uma mariposa, vai ter na minha cara talvez um morcego. Enfim, teremos participações especiais. Passei a colocar talco na minha bota, então isso é uma coisa que eu recomendo muito as pessoas que façam isso pra... Inclusive aqui no Brasil, se você tem um pé que sua no inverno, você vai passar mais frio. Então passe talco no seu pé, porque isso vai absorver mais a umidade. Tem uma coisa que eles vendem lá nos Estados Unidos que se chama hand warmers, ou feet warmers, ou body warmers. É um saquinho com como se fosse tem um componente químico lá dentro, sei lá, um pó, que na hora que isso pega contato com o oxigênio, esquenta. O que eu aprendi, que ninguém me contou, era colocar um feet warmer em cada pé todo dia de manhã antes de ir pra trabalhar, e um em cada luva. Então, assim, o meu trabalho dava de graça, mas aí eu peguei e comprei uma caixa porque eu queria mais. Porque eu queria ter certeza, eu queria trocar durante o dia, porque eu não queria passar frio. E então a gente vai aprendendo esses macetinhos, assim. Eu lembro que eu cheguei em casa, gente, chorando no começo, porque o meu pé doía muito, muito de frio. E aí os meus amigos não passavam pela mesma coisa que eu, era o meu pé que tinha uma coisa errada. Uma outra coisa que ajuda muito, se você for trabalhar do lado de fora, é você ficar sempre em movimento. Então você fica andando, às vezes eu ficava andando no carpet. Emagrece, galera. Ou se vocês acham que não. Aí a gente vai pro break e come o quê? Pizza. Toma hot chocolate pra compensar. E aí eu ficava andando pra ver se me esquentava. Outra coisa que eu aprendi a fazer, levava chá quente. Porque se você se mantém quente por dentro, isso externa, né? Você aquece o seu corpo, as suas mãos se mantêm quentes. O importante é você se manter quente, porque você criar o calor é mais difícil do que manter o calor. Então você vai no pique pro trabalho, vai quente com o fit warmer, já leva um chá pra quando precisar tomar, porque são horas e horas no frio, né? Eu vou contar uma história de um frio que eu passei pra vocês não vão acreditar. E por que eu escolhi Streetlift? Porque eu queria muito, muito mesmo ficar em contato com a neve. Eu não me arrependo, porque assim, são muitos, muitos dias lindos e gostosos, sabe? Foi muito, muito bom, assim, esse contato com a neve era tudo que eu queria. Só que... Deixa eu ver, o que mais vocês falaram aqui? A faixa de preço dos fit warmers, se você comprar caixa no Amazon é muito mais barato. Se você for comprar na estação de esqui é tipo $5. Se você comprar caixa acaba saindo $1, $2. E aí vem um par... dura algumas horas, e aí você compra, tem o do pé e o da mão ele fica solto, o do pé você gruda na meia. O do pé dura menos tempo, aí eu trocava assim durante o dia às vezes. Uma outra coisa que foi difícil nessa questão do frio é que no meu segundo intercâmbio aconteceu uma condição meteorológica que se chamava wind chill, que era assim: o frio, gente, ele não é tão difícil de suportar se não estiver nevando, se não estiver ventando. Quando tá nevando, tá tudo bem. Não fica mais frio quando neva, fica mais frio quando venta. Eu tenho uma raiva de vento quando neva por causa disso. Quando tá frio, né, lá. A sensação térmica quando neva cai muito e fica muito difícil de conviver. Então, assim, eu teve uma semana no meu segundo intercâmbio que fez menos 30 graus. Menos 30. Sensação térmica de menos 30. Vocês têm noção? Eu tenho uma foto que eu tô até aqui de roupa, eu tô de óculos e tô de touca e eu tava com 7 camadas de roupa, assim, sei lá. Eu tava com muita roupa, parecia um boneco Michelin, assim, andando. Não dava pra ficar mais de meia hora do lado de fora. E eu fui obrigada a trabalhar. Por quê? Porque tinham pais que levaram seus filhos para brincar no tubing quando estava a menos 30 graus. Que pai faz isso, gente?
Que pai faz isso com seus próprios filhos, gente? Pelo amor de Deus. Foi bizarro. E aí a gente tinha... Porque quando tá muito frio e não tem cliente, a gente podia ficar do lado de dentro. Só que quando tava... Quando tinha cliente, você tinha que ficar do lado de fora. Se tá nevando, se tá caindo o mundo, se é um apocalipse, se tá nevando com wind chill e chuva ao mesmo tempo, não importa. Você vai ficar lá fora com o cliente, entendeu? O atendimento ao cliente deles é assim, é isso que importa, é o cliente que importa, sabe? E aí eu lembro, nossa, que essa foi a... Só que assim, depois que eu passei por essa semana de menos 30 graus, menos 14, eu tava assim, entendeu? Zero, eu tava praticamente de camiseta. Porque você polariza, né? Tipo, você climatiza, na verdade, que eles chamam. E depois você passa um tempo com menos 14, aí zero vai ficar mais interessante. Até o Gui. O Gui foi comigo pra Mammoth ano passado, né? O Gui não gosta de frio. E aí eu lembro dele falar assim algumas vezes, nossa, amanhã vai estar 0 graus. Amanhã vai estar 5 graus, os olhinhos brilhavam, sabe? Porque você passa muito tempo em 18, você vai pra 0, faz diferença, entendeu? Então é até bom você pegar um choque térmico assim, que depois você climatiza e aí vai no grau. E aí passei pelo wind chill, que foi só essa uma semana, depois disso fiquei suave. Passei pelas broncas, assim, aí peguei o macete do chá, o macete do fit warmer. Deixa eu ver o que você falou aqui. Contando esse roupa atrapalha muito na hora de salvar os gastos quando caíam, minha filha. Talvez. Você abaixa assim, né? Tipo. Mas deu tudo certo. Também não tinha tantos gadgets assim quando eu tava com tanta roupa. E se manter em movimento ajuda. Aí eu aprendi a lidar com tudo isso, né? Levava meu chá quente. Eu sempre levava um kit Lift Operator. Eu tenho que fazer esse vídeo pro YouTube. O que vai na mochila do Lift Operator de sucesso? Porque é chá quente, é hand warmer, feet warmer, touca extra e luva extra, porque você vai esquecer a sua ou perder em algum momento. Que mais? Carregador portátil, água, porque a gente esquece de beber água, a gente fica desidratado e fica mal. Leva uma marmita, porque aí você não vai passar por aquele perrengue que eu passei no começo, ter que ficar na fila pra esperar comida, e aí você perde o tempo de descanso ou se atrasa pro seu break. Leva seus snacks na sua comida, na sua mochila, porque aí você economiza tempo e economiza dinheiro. E aí você já sabe quando vai ser seu break, você já tá preparado, sabe? Você vai pegando jeito com o negócio. Aí eu já não chorava mais, entendeu? Eu já tava ligeira. Esta da marmita é boa, porque eu aprendi a fazer marmita um dia que eu estava trabalhando, e aí me soltaram 30 minutos pra eu ir pro break. E aí eu não tinha cozinhado, não tinha levado marmita. Eu achei que em 30 minutos eu ia conseguir ir pra minha casa fazer um macarrão e voltar pro meu posto, gente. Coitada, né? E essa casa, na época, era dentro da estação de esqui, ok? Então, assim, não tem minuto pra perder quando você é operador de lift, não tem como. Aí eu lembro que eu fui pra casa, fui eu e a Ana. A gente inventou de fazer o macarrão, fez o macarrão, a gente não conseguiu mastigar o macarrão. Eu lembro de engolir o macarrão sem mastigar. Olha o mal que eu tava fazendo pra mim, né? Mas tudo bem, isso foi uma vez só, eu aprendi nunca mais. Depois passei a ter minha marmita e deu tudo certo. Minha comida preparada com muito amor pra eu economizar, cuidar da minha saúde e não precisar ficar correndo que nem uma retardada pela estação de esqui, assim. Parecia louca. Aí, como operadora de lift, eu preferia muito mais ficar no teleférico, né? Porque o carpet, a gente tinha que ficar o dia inteiro em pé, do lado do botão vermelho. Por exemplo, em Mammoth, onde eu trabalhei na Califórnia, eles tinham uma cadeira pra ficar sentados. Olha como é diferente, entendeu? E era coberto. Lá onde eu trabalhei em Massachusetts, eu tinha que ficar em pé e não era coberto. Então, tem essas diferenças de empregador para empregador, para lugar. Aí eu ficava em pé, do lado do botão vermelho, as crianças caíam, eu tinha que parar o cara pra te ajudar as crianças a levantar. E às vezes, quando eram crianças de, sei lá, 3 anos, imagina uma criança de 3 anos com um esqui. Ai, desse tamanho, assim, a criança e o esqui. É muito bonitinho. Só que aí uma cai, você para o lift porque uma caiu. Na hora que você para o lift, outras 3 caem junto, porque elas não têm equilíbrio direito. E aí eu ia lá, ajudava todas elas a levantarem. E assistia a aula delas, né? Tava sempre ali. Só que quando não tinha ninguém também, e tava aquele céu azul,
eu ficava lendo o meu livro, eu ficava postando stories, eu ficava curtindo o lugar. Porque quando os dias de neve são lindos e são muitos, é muito gostoso, assim, o céu azul, a neve, o sol, é muito bom. É por isso que eu gostei tanto de ter essa experiência do lado de fora, sabe? Não me arrependo. Ainda mais depois de aprender os macetes todos. E aí, quando eu trabalhava no lift, o que eu tinha que fazer era parar o lift ou diminuir a velocidade, né? Só que eu também tinha que dar uma empurradinha na cadeira, porque se a cadeira vem... Como eu trabalhava numa estação pequena, eles não tinham uns lifts muito tecnológicos, que nem tinha em Mammoth, que o negócio diminui e aumenta a velocidade sozinho, automático. E as pessoas que trabalham lá praticamente só ficam olhando o negócio pra ver se alguém vai cair. Onde eu trabalhei, o negócio era raiz, entendeu? Não era Nutella. Então, eu tinha que empurrar a cadeira pra quando as pessoas iam sentar, porque senão a cadeira vinha com tudo, dava na bunda da pessoa, porque não diminuía a velocidade, que nem os lifts automáticos que diminuem a velocidade, aí você vai lá, senta devagar, e aí ele começa a pegar a velocidade sozinho. Então, outro lugar que eu ficava com os braços malhados, entendeu? Mas assim, quem trabalhava no topo do lift ficava o dia inteiro numa casinha quentinha, só olhando pras pessoas. E aí, no lugar que eu trabalhei, eles não queriam colocar mulher lá. Mas eu ficava tão pé da vida com isso. Eu discuti com o meu chefe. Depois do segundo e terceiro ano que eu fui pro mesmo lugar, eu já tava meio abusada. Eu falei, cara, por que você não me coloca lá em cima? Por que você não coloca mulher? Ele, é porque é difícil de fazer xixi, porque os caras fazem xixi na garrafinha e pra mulher é mais inconveniente. Eu falei, meu filho, você perguntou pra mim se é inconveniente? Eu tenho total capacidade de fazer isso também, ok? Então você pode me colocar no top, porque eu tenho direito. Esses caras marmanjão, forte pra caramba, fica lá em cima sentado e eu fico aqui empurrando cadeira pra galera o dia inteiro. Você tá de sacanagem? Tá de sacanagem, né? E aí, ele começou a me colocar no top e outras meninas também. Eu revolucionei o Girl Power do Ski Butternut, onde eu trabalhei. E esse é um lift, onde as pessoas entram no bottom, é lá embaixo, não dá pra ver daqui. E vem de cadeirinha até o top, aqui. E descem aqui nessa rampa. E vão descer as trilhas pela montanha, né? E não pode descer de cadeirinha. E tem que garantir que eles façam isso com segurança. Hoje tá levando bastante. Mas é bem bonito, não? Aqui a gente fica olhando também, aqui do lado de fora. Uma pessoa que tá descendo na montanha lá de cima, tá passando aqui. And now my memory slowly coming back. Cracks a smile upon my face, then it all turns black. Então, todas as coisas eu fui aprendendo, assim, né? E aí você vai ganhando uns privilégios também do chefe, porque ele passa a confiar mais no seu trabalho. Os americanos têm muito essa coisa recompensadora. Então, se você faz um bom trabalho, eles recompensam você também, assim, te dão uns privilégios, te dão uns minutinhos a mais quando você faz umas amizades no break, te dá umas posições melhores. Isso se você trabalhar bem, entendeu? Se você não trabalhar bem, aí você vai sofrer, vai... punição, sabe? Tem mesmo essas coisas. Depois que você aprende a conviver com tudo isso, é muito bom. Mas eu crio conteúdo justamente pra evitar que as pessoas passem por essa fase do perrengue desnecessário, sabe? Já vai com um chá preparado, já vai com o pé aquecido, já vai com a mochila do Lift Operator preparada, porque a gente toma um choque, né? A gente não tá acostumado a ficar em pé o dia inteiro a menos de 18 graus. Então... mas foi muito bom. Nossa, eu olho pra trás assim, eu só lembro de história boa pra contar. A gente ri muito, sofri em alguns momentos, quando tinha feriado e aquele lugar lotava, eu trabalhava que nem uma louca. Assim, eu ficava exausta no dia seguinte, porque era muita gente pra prestar atenção na segurança das pessoas. Mas também quando não tinha ninguém, eu ficava lá de boa, só lendo meu livro, olhando o sol, tomando um bronze na cara, porque o resto todo tava até aqui de roupa. O meu amigo que não passava protetor ficou com a cara bronzeada. E aí o resto do corpo branco igual um espolar. Mas a gente vai aprendendo essas coisas. Cada empregador vai ser um pouco diferente. Mas
Se você tem muita dificuldade com pegar peso, se você tem muito medo da opção de ficar no frio, exposto ao frio tanto tempo assim, você pode escolher trabalhar numa estação de esqui e ficar numa opção que seja quentinha, como um caixeiro, como um rentals, na parte que aluga os equipamentos, na parte do caixa, na parte da loja, na parte de suporte, que foi o que eu fazia. Então, o sonho da neve não precisa ser só se expondo à neve, assim. Mas tudo faz parte, né? Eu não recomendo voltar 3 vezes pro mesmo lugar que nem eu voltei. 2 é o suficiente, tá? Caso alguém queira fazer isso. Eu estou pensando em fazer isso mais vezes, assim, trazer umas histórias pra contar mas pra conversar, assim. Muito obrigada pela companhia, por terem assistido. E é isso, gente. Fazer intercâmbio é muito bom. Obrigada pelo carinho que vocês me mandaram aí. Eu fiquei lendo tudo. Mas é isso. Obrigada pela companhia. Um beijo. Até mais.